Boa tarde, quinto ano, tudo bem? Hoje, na nossa aula de matemática, nós aprenderemos adição e subtração de fração com denominadores diferentes. Até o momento, nós vimos então a soma e subtração de fração com denominadores iguais. Agora, nós iremos aprender com os denominadores diferentes. Eu não posso realizar nem a soma e nem a subtração de uma fração quando os denominadores eles são diferentes. Então, nós precisamos transformá-los e deixá-los iguais. Existem várias maneiras de fazer isso, transformar os numeradores e deixá-los iguais. A Pro vai explicar duas maneiras que ela acha mais fácil e simples aí para que vocês possam transformar, então, esses numeradores. A primeira maneira é a seguinte: vocês multiplicam aqui os denominadores, 3 vezes 4, 12. Então, você já encontrou os dois denominadores aqui. Depois que você encontrou, o que você irá fazer? Você irá multiplicar em cruz. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 3, 9. 8 mais 9, 17 dozeavos. Já encontrei. Tá? Aqui é a primeira maneira. Outro jeito também que nós podemos utilizar é o quê? Fazendo o MMC, utilizar os múltiplos dos números. Então, MMC significa mínimo múltiplo comum. Então, o que eu tenho que fazer no mínimo múltiplo comum? Eu irei observar aqui quais são os meus denominadores, tá? No caso aqui é 3 e 4, então eu vou encontrar o mínimo múltiplo comum de 3 e 4. Então, irei primeiro fazer o do 3. Quais são os múltiplos de 3? O que tem lá na tabuada? Quais os resultados da tabuada do 3? 0, 3, 6, 9, 12, 15 e assim por diante. Qual que é o múltiplos de 4? 0, 4, 8, 12, 16 e assim por diante. Quando eu encontrar aqui o número em comum aqui, tanto no 3, os múltiplos em comum aqui do 3 e do 4, eu vou utilizar ele. Então, aqui nós iremos colocar 12 mais 12. E nós iremos fazer agora uma continha diferente. Aqui nós iremos utilizar o que? A divisão. Então, eu faço assim. Pego o denominador, divido pelo de baixo, o resultado que der eu multiplico pelo de cima. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 2, 8. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 3, 9. Então, eu vou ter 17 dozeavos. A mesma coisa. Então, são duas maneiras aqui diferentes que nós podemos fazer. Então, aqui a Pro já deu os dois exemplos aqui da adição. Nós iremos ver agora um exemplo na subtração. Aqui eu tenho a fração 2 quintos menos 2 terços. Quando eu tenho aqui a subtração, o meu número maior ele vem sempre na frente, tá? Então, eu faço aqui 3 vezes 5, 15. Já encontrei os meus denominadores, é menos. Aí, agora eu irei multiplicar em cruz. 3 vezes 6, 18. 5 vezes 2, 10. Conservo o meu denominador. 18 menos 10, 8. Já encontrei aqui a minha fração. Agora, nós iremos utilizar, então, o método do MMC. Então, eu tenho 6 quintos menos 2 terços. Vou tirar, então, o MMC de 5 e 3. Então, múltiplos de 5. Quais são? 0, 5, 10, 15, 20 e assim por diante. Múltiplos de 3. 0, 3, 6, 9, 12, 15
Ó, já encontrei aqui em comum. Então, o MMC de 3 e 5 é igual a 15. Encontrei, vou colocar aqui. 15 menos 15. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 6, 18. 15 dividido por 3, 5. 5 vezes 2, 10. 18 menos 10, 8. E conservo meu denominador. O mesmo resultado, certo? Agora, aqui nesse caso, eu vou resolver aqui uma adição que eu tenho uma fração mista junto aqui, ó. Então, o que eu preciso fazer aqui? Antes de tornar, né, os meus denominadores iguais, eu preciso transformar a minha fração mista em fração imprópria. Então, como que eu faço? A Pro já explicou. Multiplico aqui. 3 vezes 2, 6. Mais, 3 vezes 2, 6. Mais 2, 6 mais 2, 8. Então, fica 8 terços. Eu conservo o denominador e eu só multiplico aqui o inteiro pelo meu denominador e somo com o numerador. Mais 1/5. Agora que eu transformei, eu irei fazer todo aquele processo que a Pro explicou agora. 3 vezes 5, 15. Já encontrei os meus dois denominadores. Aí agora, multiplico em cruz. 5 vezes 8, 40. 3 vezes 1, 3. 40 mais 3, 43. 43 quinzeavos. Agora nós iremos utilizar a técnica do MMC, certo? Antes também iremos transformar essa fração em fração imprópria. 3 vezes 2, 6. 6 mais 2, 8. 8 terços mais 1/5. MMC, então, de 3 é 0, 3, 6, 9, 12, 15, assim por diante. MMC de 5, né? Os múltiplos de 5, desculpa. Então, fica 0, 5, 10, 15, 20 e assim por diante. Então, qual que é o mínimo múltiplo comum, então, de 3 e 5? É o 15, que é os dois que eu tenho, esse número que eu tenho nos dois múltiplos. Encontrei, agora eu irei fazer aqui. 15 dividido por 3, 5. 5 vezes 8, 40. 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 1, 3. Vai dar 43 quinzeavos. Então, é a mesma coisa, tá? Quando, então, vocês tiverem aí uma fração mista, mais uma fração aqui, antes de vocês transformar aqui os denominadores, vocês precisam transformar essa fração em uma fração imprópria, tá? E aí, no caso, quando você tem um resultado aqui muito grande, você também tem a opção de simplificar a fração. Mas daí fica a critério de vocês, certo? Então é isso. Espero que vocês tenham compreendido. Até a próxima aula.